Olá a todos e todas. Nós estamos fazendo devocionais com base no livro de Provérbios e nessa devocional de hoje nós começamos com uma pergunta que serve como título desta nossa devocional, que é: quem pode ser sábio? Talvez fosse até melhor perguntar se você quer ser sábio. E o que é que você tem feito ou que vai fazer hoje para obter sabedoria e entendimento? É neste sentido que nós vamos ler, nesta direção, nós vamos ler o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 5, que diz o seguinte: adquire sabedoria e aprenda a ter discernimento. Não se esqueça de minhas palavras, nem se afaste delas. Nós lemos na nova versão transformadora. É, aqui neste texto, o sábio assumiu a figura de um pai que exorta a seu filho a obter sabedoria, a lembrar da sabedoria e a seguir a sabedoria. Em outras palavras, a sabedoria como uma forma de discernimento é oferecida às pessoas. Você tem pelo menos um desejo de vivenciar este provérbio em sua vida? Se a resposta for positiva, então é um bom começo, restando apenas seguir as instruções contidas neste provérbio que acabamos de ler. Este provérbio contém quatro instruções que podem ser reduzidas a duas. Nós já pontuamos, se não me falha a memória, lá na primeira devocional que nós fizemos, que nestes capítulos iniciais o livro de Provérbios adota a estrutura da poesia hebraica, ou seja, no poema hebraico, o verso seguinte retoma o tema do verso anterior, dando-lhe mais ênfase, usando palavras sinônimas. Isso reforça o tema e daí segue adiante. Neste texto que nós acabamos de ler, é também assim. Para se tornar sábio diante de Deus e das pessoas, você tem que adquirir sabedoria e ter discernimento. Discernimento dá ênfase a adquirir sabedoria. A sabedoria, na verdade, é discernimento. Você não pode se esquecer da sabedoria. É a instrução seguinte, que, uma vez sendo adquirida, não deve ser, aquele que adquire não deve se afastar dela. Portanto, duas instruções, quatro, na verdade, que se transformam em duas e que precisam, portanto, de serem esclarecidas aqui para que nós possamos adquirir sabedoria. Portanto, obter sabedoria e ter discernimento, que é então a primeira instrução, pressupõe ir à sua fonte, que, neste caso, são, sem dúvida, as Escrituras Sagradas, onde cada pessoa pode se instruir, lendo, aprendendo, estudando os ensinos que podem orientar o seu modo de viver e de se relacionar não só com a divindade, não só com Deus, mas também com as pessoas do seu convívio, as pessoas ao seu redor. Isso não exclui de forma alguma uma busca por ajuda, seja na literatura, seja em conselho dos mais experientes, seja na formação acadêmica ou na formação educacional que você tenha ou que possa ter. Tudo isso contribui para aprender e apreender e ter discernimento, já que o saber nunca, nunca, de forma nenhuma, ele é excludente, mas ele é sempre inclusivo. Portanto, todas as formas, todos os meios que você possa adquirir, isso é importante nesse processo de obter sabedoria e de ter discernimento. Ora, esse
discernimento que faz com que a sabedoria se transforme na sua prática. E é isso que é importante, né? A questão de obter sabedoria é também a capacidade de discernir aquilo que nos convém, aquilo que é importante para a nossa vida, mas também aquilo que não é importante, aquilo que pode ser descartado, aquilo que pode ser colocado de lado e aquilo que deve ser absorvido e que possa fazer parte da nossa existência, da nossa vida. E a segunda instrução é lembrar. Lembrar da sabedoria e não se afastar dela. Não se esquecer de nenhuma das palavras da sabedoria na verdade, não se afastar delas, é colocá-las na vida. Porque não esquecer é lembrar, e lembrar é não se afastar do aprendido, das palavras da sabedoria adquirida. Depois que mergulhamos nas Escrituras, que absorvemos os seus ensinos, que aprendemos a discernir o que convém ou não para a nossa vida e para a comunidade a que pertencemos, depois de ter uma formação que nos habilita a exercer uma profissão, o que podemos fazer é colocar o conhecimento em prática no nosso cotidiano. Lembrar é não deixar de praticar e não se afastar da sabedoria, principalmente daquela adquirida a partir do que se ouviu ou leu na palavra de Deus, é exercitar o aprendido nas ações diárias. Os princípios do reino de Deus, tão claros nos evangelhos, devem ser os referenciais da nossa existência. Já que somos cristãos, os nossos referenciais é o reino de Deus ensinado por Jesus. Ou seja, é o amor a Deus e ao próximo, a paz, a retidão, a alegria, a bondade e uma abertura para aprender sempre. Somos seres inacabados e, como tais, nós estamos em incessante formação ao longo da vida. É um círculo virtuoso. Nós aprendemos, colocamos em prática e aprendemos com e na prática. Né? Aprendemos com a prática e aprendemos na prática e assim por diante. Nós devemos lembrar sempre disso. Agora, podemos responder à questão inicial. Quem pode ser sábio? Se você tem o desejo de aprender, a sabedoria se oferece a você. Não importa o seu grau de instrução ou formação, pois ela está sempre à disposição para ensinar. Em outras palavras, toda pessoa pode obter sabedoria, desde que se dedique a ler, estudar e ouvir as palavras das Escrituras Sagradas e procurar conhecer os princípios de vida nelas contidos. Então, agora, o seu desafio é fazer isso, e que Deus possa, nesse sentido, abençoar imensamente a sua vida. Antes de sair desta live, por favor, deixe o seu like, compartilha pelo menos com mais uma pessoa, se inscreva no canal. Nós estamos apenas começando a nossa prática e exercitando a nossa disposição de passar a você essas devocionais através deste canal. Portanto, se isso tem sido bom, tem sido importante para você, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like e que Deus possa continuar abençoando a sua vida hoje e sempre.